Hoje vamos ver o dimensionamento completo, a flexão de uma viga de concreto armado no estado limite último. E o que vamos ver aqui vai ser um dimensionamento bem analítico, mostrando todas as formulações de cálculo para vocês entenderem os conceitos do dimensionamento. Então vamos lá! Bom, a viga escolhida para o dimensionamento é essa destacada em vermelho e apresenta esse esquema estrutural. Eu já mostrei em um outro vídeo como eu cheguei nesse esquema estrutural, que é uma opção mais econômica do que considerar ela simplesmente apoiada ou bem engastada. Então, quem quiser ver depois, eu vou deixar o link do vídeo aqui em cima. Bom, antes de começar, já deixa o like no vídeo, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e ativa aí o sininho para não perder os próximos vídeos. Bom, e o diagrama de momento fletor resultante é esse daqui. E nós vamos fazer o dimensionamento para esse momento máximo, que é o momento negativo dessa viga. Então, agora vamos ver os dados gerais de geometria da seção e dos materiais. Bom, todos os valores que eu vou mostrar aqui de pré-dimensionamento da seção e a escolha do FCK do concreto são mostrados no vídeo que eu fiz antes. Então, eu vou mostrar aqui de forma bem rápida, mas para quem tiver dúvidas, pode ir lá ver depois. Então, a altura H da seção considerada aqui é de 35 centímetros, ou 0,35 metros. A altura útil da seção, como nós não temos ainda as bitolas escolhidas para dimensionamento, eu vou fazer uma estimativa inicial, considerando D igual a 0,9 da altura. Então, vai ser de 0,315 metros. Largura da seção de 19 centímetros e o dimensionamento que vamos fazer é para aquele momento máximo negativo de 32,3 kNm. E esse é o valor característico representado pelo índice K. O γF, o fator de majoração das ações, é igual a 1,4, então, portanto, o valor de cálculo do momento vai ser de 45,22. Agora, o concreto que nós vamos estar considerando aqui é o concreto de classe 25, ou seja, de resistência característica à compressão de 25 MPa, com um γC de 1,4, que é o fator de minoração de resistências. Então, o valor de FCD do concreto vai ser de 17,85 e vamos estar utilizando o comprimento de 3 centímetros. O aço para o concreto armado é o aço CA50, com resistência característica de escoamento de 500 MPa, γS do aço de 1,15, então, portanto, FYD, que é a tensão de escoamento do aço, de 434 MPa. Então, vamos lá. Nas etapas de cálculo, nós primeiro vamos calcular a posição da linha neutra, a posição X, que é dada por essa expressão, e eu já vou explicar de onde que ela vem. Na segunda etapa, vamos fazer a verificação da posição da linha neutra dentro dos domínios de deformação e, por fim, fazer o cálculo da armadura. Bom, essas expressões são o que dão origem aos coeficientes Kc e Ks para serem utilizados em tabelas. Aquelas tabelas que muita gente usa para dimensionamento, mas que ainda tem dúvidas de como exatamente ela funciona. E é muito importante entender os fundamentos por trás dessas tabelas antes de utilizá-las. Então, vamos calcular aqui juntos para vocês entenderem e dominarem esses conceitos. Mas primeiro, vamos falar um pouco sobre a linha neutra. O que é a linha neutra? Bom, uma das hipóteses básicas para o dimensionamento de concreto armado é a manutenção das seções planas após a deformação. Então, imagine que eu tenha essa seção retangular, com altura útil D, submetida a um momento fletor M com tração na fibra inferior e compressão na superior. Então, a minha armadura está concentrada na fibra inferior. Esse momento fletor provoca uma deformação ao longo da seção transversal. Se a gente vê essa seção de lado, temos aqui uma mobilização de deformações na seção. E a gente consegue observar que, mesmo após as deformações, a seção permanece plana. Bom, se a gente for olhar aqui em perspectiva, a gente tem uma zona comprimida da seção e uma zona tracionada. Uma outra hipótese básica é que o concreto é tratado como um material não resistente à tração. Então, quem na realidade resiste a esses alongamentos de tração é o aço. E o concreto aqui vai trabalhar somente a compressão. E essa região, essa linha que apresenta tensões e deformações nulas, é a chamada linha neutra da seção. E nós vamos obter essa posição X da linha neutra em relação à fibra mais comprimida. Então, continuando a observar essa seção aqui de lado, em termos de tensões, vamos ter uma mobilização de tensões de compressão, σcd, a ser resistida pelo concreto, dado pelo diagrama parábola retângulo no concreto, cuja resultante eu vou representar aqui por um valor de RCD. E as tensões de tração no aço vão me dar uma resultante RSD.
Mas isso é equivalente a um diagrama simplificado, onde essas tensões de compressão eu vou retificar. Aqui ele vai ter um comprimento 0,8 de x e tensão máxima de 0,85 de FCD. E aí nós vamos ter a resultante de compressão e de tração, com uma distância entre eles de Z, que é o braço de alavanca, ou seja, esse par de esforços RCD e RSD são os esforços internos gerados para equilibrar um esforço externo aplicado de momento. E o valor de Z, o braço de alavanca Z, vai ser igual a D menos 0,4 de x, que é a metade desse comprimento aqui. Então, as primeiras equações que a gente vai tirar vai ser partindo do equilíbrio entre os esforços internos e externos. E para isso, o somatório de forças horizontais tem que ser igual a zero e a somatória de momentos em relação a um determinado eixo também tem que ser igual a zero. E eu vou estar escolhendo esse eixo O aqui. Então, o que nós temos de forças horizontais? A gente tem essa força RCD e RSD. E como eles estão apontando em sentidos opostos, eu vou ter que um valor é negativo e o outro é positivo, com uma soma igual a zero. Então, portanto, o valor de RCD é igual a RSD. Isso aqui eu vou estar chamando de equação 1. Agora, os momentos em relação a esse eixo O, o que nós temos? Temos este momento, o momento aplicado MD no sentido horário, e nós temos essa força RCD com este braço de alavanca girando no sentido anti-horário. O valor de RSD, como ele está no mesmo eixo de O, não vai gerar nenhum momento. Então, o que nós temos? Que o valor de MD vai ser igual a RCD vezes Z. E como o RCD é igual a RSD, eu tenho essa equação 3 também. Agora, o que vai ser a resultante RCD? Ela é resultante desse bloco de tensões aqui, que tem o valor de 0,85 FCD vezes 0,8 de x, tudo isso multiplicado pela largura B da seção, tá? Então, o valor de RCD é igual a essa expressão aqui. Agora, a resultante de tração no aço é dado pela tensão no aço vezes a área de aço existente. E nós vamos já ver como obter o valor dessa tensão. Então, resumindo, nós achamos por enquanto as equações de 1 a 5. Agora, vamos determinar a posição da linha neutra x considerando a resistência do concreto. E para isso, nós vamos pegar aquela equação 4 e substituir na equação 2, ou seja, o valor de RCD dentro dessa equação com o momento. E aí, nós vamos obter o momento em função de x. Desenvolvendo essa equação, a gente observa aqui que temos uma função de segundo grau, função de x, e se eu isolar esse termo em x², nós temos essa expressão aqui, que nós conseguimos resolver através da fórmula de Bhaskara. Para quem não lembra, eu vou deixar aqui do lado. Então, o valor da minha raiz x vai ser dado por essa expressão aqui, e é isso que a gente vai usar para o dimensionamento. Então, agora, substituindo os valores, nós temos essa expressão aqui. Agora, muito cuidado com as unidades. Nós temos que manter a análise dimensional aqui, né? Então, observem que os comprimentos eu estou entrando em metros e o valor do momento está em kNm. Então, o valor de FCD, que é de 25 MPa, megapascal, eu vou ter que entrar em kPa, ou kN por metro quadrado. Então, é 25.000. E aí, o valor de x vai ficar igual a 6,81 centímetros. Então, na segunda etapa, nós vamos verificar essa posição da linha neutra em relação aos domínios de deformação. Então, observe que o valor de x sobre d acaba resultando em 0,216. E o que isso significa? Se nós formos lembrar ali dos domínios de deformação, a gente tem essa região aqui de alongamento e aqui de encurtamento, né? Bom, eu vou passar rapidamente aqui sobre os domínios, não vou explicar nada em detalhes, mas é bem simples, tá? E eu sei que muita gente ainda tem dificuldade de entender, mas não é nada muito complicado. Então, quem tiver interesse que eu faça um vídeo especificamente sobre isso, me escreve lá nos comentários, tá? Mas o que é importante saber aqui? É que nós vamos tentar manter a linha neutra nos domínios 1 a 3 e evitar fazer o dimensionamento no domínio 4, porque nesse caso a ruptura do elemento ocorreria sem o escoamento do aço, ou seja, de forma menos dútil, que significa de uma forma mais bruta. Isso caracteriza um tipo de ruptura sem o aviso da estrutura, porque quando o aço escoa, nós conseguimos ver alguns sinais na estrutura, como as trincas, e isso daria um tempo para fazer uma intervenção antes de ela romper de vez. Então, por exemplo, no domínio 3, a linha neutra está compreendida entre os valores de 0,259 de D e 0,628. Então, o nosso valor de x sobre D é menor que 0,259, o que indica que estamos no domínio 2.
Agora, a norma brasileira NBR 6118, ela ainda apresenta uma limitação adicional da linha neutra para garantir condições mínimas de dutilidade, onde o valor de x sobre d tem que ser no máximo 0,45 para concretos de FCK menores que 50 MPa, ou de 0,35 para concreto entre 50 e 90 MPa. E a gente percebe aqui que essa condição é ainda mais restritiva que o valor limite entre o domínio 3 e 4. Então, é isso que a gente vai procurar atender. E como nós estamos já atendendo isso, está ok. Agora, o que aconteceria se eu chegasse num x sobre d maior que 0,45? Aí, nós teríamos que aumentar a inércia da seção ou utilizar armadura dupla. Mas isso também é um assunto interessante que eu posso deixar para um outro vídeo. Se vocês tiverem interesse, me escreve lá nos comentários. Bom, então por fim nós vamos fazer o cálculo da armadura. Se nós retornarmos ali as equações que a gente tinha achado, nós vamos pegar a equação 5 e substituir na equação 3. E aí nós vamos ter um momento em função da armadura necessária AS. E se eu isolar o termo de AS, nós vamos ter essa expressão aqui. Agora, qual que vai ser o valor dessa tensão? Se nós voltarmos um pouquinho nos domínios de deformação, a gente está com o dimensionamento no domínio 1 a 3, certo? Então, o que significa? Que o alongamento no meu aço está compreendido nesta região aqui. Ou seja, ela ultrapassou o valor de εyd, que é a deformação que caracteriza o escoamento do aço. Se a gente for lembrar ali do diagrama tensão-deformação do aço, como nós estamos nessa região aqui, observem que quando eu ultrapasso o valor de εyd, a tensão no meu aço fica limitada a FYD. Então, portanto, este é o valor que a gente vai utilizar. Então, simplificadamente, o AS fica em função de tensão de escoamento do aço. Agora, o que era o valor de Z? Era D menos 0,4 de X. Então, substituindo essa expressão, a gente vai calcular a armadura necessária por essa expressão. Então, agora nós vamos só substituir os valores e, de novo, muito cuidado com as unidades, mas agora aqui eu vou dar uma simplificada. Os comprimentos estão em metro e o valor de momento em quilonewton-metro, mas agora o valor dessa tensão de escoamento do aço, eu já vou entrar em quilonewton por centímetros quadrados, porque aí essa expressão vai me resultar em centímetros quadrados, que é o que eu quero para o cálculo da minha armadura. Então, aqui o valor de AS já vai me dar em centímetros quadrados o valor de 3,61. E aí nós precisamos verificar a armadura mínima, através de uma taxa mínima de armadura, que também é dado pela norma, onde para concreto de classe 25, essa taxa mínima é de 0,15%. Então, a armadura mínima vai ficar igual a 1 centímetros quadrados, mas como o nosso S calculado é maior que a mínima, nós temos que utilizar o valor calculado. Então, por exemplo, se eu for escolher uma bitola de FI de 12,5, ou seja, de diâmetro de 12,5 milímetros, nós vamos precisar de, no mínimo, 3 barras de FI de 12,5, o que me daria um S efetivo de 3,7 centímetros quadrados. Agora, eu poderia escolher outras bitolas? Poderia. Por exemplo, se eu tivesse escolhido uma bitola de FI de 10, eu precisaria, nesse caso, de, no mínimo, 5 barras de 10, o que me daria um S efetivo de 4 centímetros quadrados. Mas aqui eu vou preferir utilizar a bitola de 12,5, porque para eu colocar 5 FI de 10 na minha seção, talvez eu não fosse conseguir alocar esses ferros em uma única camada, eu teria que usar 2 camadas. E para evitar isso, eu vou utilizar então uma bitola um pouquinho maior, com 3 FI de 12,5. Agora, se nós formos lembrar ali no início, a gente tinha feito uma estimativa do valor de D, da altura útil. Mas como agora nós temos já a bitola escolhida para o detalhamento, eu vou ter que revisar os cálculos com o valor de D corrigido, que vai ser a altura da seção menos comprimento menos meia bitola, que é o centro de gravidade da minha armadura, o que vai me dar 0,317 metros, que é um pouquinho maior que o valor que eu estimei inicialmente. Então, eu teria que voltar no dimensionamento e refazer os cálculos corrigindo isso. Mas como aqui a diferença é muito pequena e o valor do meu S efetivo já era um pouquinho maior, eu sei que o dimensionamento vai estar atendido. Então, eu vou deixar assim mesmo, tá? Mas para diferenças muito grandes, principalmente se a gente acaba escolhendo fazer o detalhamento em 2 camadas, o correto é a gente voltar e corrigir o cálculo, ok? Bom, mas se vocês lembrarem, esse dimensionamento nós tínhamos feito para o momento máximo, que é o momento negativo da seção. Então, esses 3 FI de 12,5 eu vou alocar na posição superior da minha seção, que é para o momento negativo.
Então agora nós também temos que fazer o dimensionamento para um momento positivo, para determinar o ferro inferior. Mas eu vou deixar para vocês fazerem esses cálculos aí em casa. E eu já tô dando aqui que 2 fios de 12,5 atende esse dimensionamento. Mas para ajudar vocês, eu estou disponibilizando um material de apoio com roteirinho de cálculo, que eu vou deixar no link aqui embaixo na descrição do vídeo, que vocês podem baixar. Mas depois me contam aí nos comentários qual o valor de S que vocês chegaram, tá? Bom, então é isso, gente. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Então não esqueçam de se inscrever no canal, deixa o like no vídeo, compartilhem. E se ficou alguma dúvida ou se vocês tiverem sugestões de assuntos para ver aqui no canal, deixa nos comentários. Então é isso, obrigada e até a próxima!